Olá, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, unidos, reunidos, para que a gente possa trazer mais informações para a nossa enfermagem. Eu quero muito, mas muito mesmo, que vocês convidem os seus colegas, mandem aí através do aviãozinho, avisem que nós estamos aqui, que estaremos com dois grandes advogados, Dr. Kazuca e doutora Roberta, e também com o nosso querido colega, o nosso querido parceiro, professor Conrado de Uberlândia. Então vamos aí chamar a nossa enfermagem para estar aqui conosco. E aí vamos trabalhar cada vez mais o conhecimento da enfermagem. O Vinícius está me dando uma orientação aqui, que eu fiz mas eu tenho que fixar. Vem cá, Vinícius, me ajuda aqui. Colar, e agora? Publica. Publica. Clica em cima e fixa. Clica em cima. Deu? Não. Sumiu de novo. Estou tentando aqui fixar, enquanto isso vocês vão chamando. Deixa eu colar, Vinícius, que aí você faz para mim, que aí eu não atraso meus colegas. Vai lá, Vinícius. Vinícius vai me ajudar aqui. Ei, gente, vamos lá, vamos chamar. Hoje nós estamos fazendo essa live aqui pelo meu Instagram. Então, é importante que a gente chame os colegas. As pessoas estão mais acostumadas a gente fazer a live pelo Instagram do Corém, mas hoje nós estamos fazendo uma live mais leve. Então, eu preciso muito. Olá todo mundo, Roberta, Edilene, vão colocando aí se vocês são aqui de Belo Horizonte ou se vocês estão... Ah, Conrado já entrou aqui, viu, Conrado? Já vou te buscar aí. Então vamos nos organizando aqui. Vou achar aqui meus colegas, né, Vinícius? Aqui, ó. Cadê aqui? Eu ainda não achei o Conrado aqui, não. Cadê o Conrado? O bonequinho. Deixa eu ver aqui. Você procura aí Conrado aqui, deixa eu achar o Conrado, já mandar um convite aqui para ele. Já achei, Conrado. Já mandei aqui pro Conrado, estou esperando agora. Aí, Conrado, tudo bem? Boa noite, Mais Socorro. uma, né, Conrado? Mais uma para a gente colocar hoje coisas importantes para que a enfermagem possa se fortalecer. Então, nós vamos juntos mais uma vez. Ei, olá, Fernanda, tudo bem? Vai sair a nossa agenda aí, viu, Fernanda? Gente, vamos embora encher essa live? Vamos embora, Conrado? Chama aí seu povo. Vamos chamando aqui enquanto... Não, ó, Monte Carmelo, Viviane, Monte Carmelo. Eu já acho o Kazucas aqui. Ainda não achei. Se ele aparecer aí, você me avisa. Roberta já chegou? Roberta entrou. Deixa eu procurar a Roberta aqui. Roberta, estou procurando. Opa, espera aí um pouquinho. Roberta, cadê a doutora Roberta? Roberta, vamos ver. É Roberto o que mesmo, Vinícius? Pegorari. Não. Como, Conrado? Pegorari. Espera aí. Já achei. Já convidei doutora Roberta. Falta agora só o doutor Kazucas. Ei, doutora Roberta, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Socorro. Oi, Conrado, boa noite. Oi, Roberta. Hoje, gente, nós estaremos com o Conrado, esse grande enfermeiro, ativista, com a doutora Roberta, advogada, e também o doutor Kazucas. Hoje nós vamos tentar, e eu acredito que vamos conseguir responder a maioria das perguntas que tem trazido ansiedade aí para os nossos colegas.
Você está vendo o Cazucas já chegou por aí? Deixa eu ver. Deixa eu procurar ele aqui. Eu não vi ele ainda não, mas enquanto ele não chega, Socorro, é bom a gente dizer então para todos e todas novamente também boa noite, chamar então todo mundo para essa live, clicar nesse botãozinho aqui embaixo, setinha virada para cima, que clica, chama todo mundo, os técnicos, enfermeiros, para que a gente possa conversar, né? Acho que a gente precisa conversar, Socorro. Quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que a gente precisa continuar falando, conversando, para que chegue em todos os cantos aquilo que a gente tanto fala, defende, que é o dado correto, informação correta, porque penso que nessa luta toda de tantos anos, quando a gente tem uma classe que entende aquilo que está, então, talvez acontecendo, ela sabe como é que ela se defende. Então, cada vez mais a gente precisa explicar, e quantas vezes mais forem preciso, explicar o que é a lei, como que essa lei vai se dar na prática. A gente sabe que era bem simples a lei, né? E agora ela tem vários pedaços que a gente precisa ficar puxando, explicando, e é difícil entender, Por isso que a gente está aqui, tirando um pouquinho do nosso dia, nossa noite, para poder estar aí junto à classe, para que a gente possa dividir um pouquinho daquilo que a gente já entendeu e também aquilo que a gente ainda tiver de dúvida, deixar como dúvida, para que a gente possa também buscar. Haja vista que é um tema extremamente também dinâmico, a gente está aqui agora também conversando, e já deve surgir alguma coisa nova, uma nota nova, decisões novas, enfim. Eu tenho dito que a gente não vive um dia de cada vez, não, é um turno de cada vez. É uma manhã, uma tarde, uma noite. Aí a gente volta no outro dia, já tem uma notícia de novo de manhã, a hora que você está explicando de manhã, à tarde já tem outra notícia. Enfim. Enquanto isso, enquanto o doutor Cazucas não entra, ele já mandou um recado aqui que já está entrando. Eu vou pedir mais uma vez. Vamos embora chamar mais enfermagem para essa live? Vamos embora aumentar a participação nessa live para que a gente possa discutir. Eu hoje também quero cumprimentar de modo muito especial Bruno Farias, deputado federal, nosso querido colega Bruno, mandou um abraço aí para todo mundo e que ele está nessa luta. Hoje eu conversei muito com ele para ver o que nós poderíamos, inclusive, trazer de novo para esse momento. Ó, o Cazuca chegou, vou colocar ele aqui agora. Cadê, doutor Cazucas? Espera aí, vou convidar ele aqui. Espera aí, Cazucas, que você já vai entrar. Espera aí. Já achei aqui, já mandei o convite para ele. Entre aí, Cazucas, e seja bem-vindo novamente. É isso aí. Obrigado, né? Hoje eu sou mais aí uma moderadora, não quero perder tempo, senão daqui a pouco o pessoal começa a brigar comigo. Para de falar, Socorro, deixa o pessoal falar, não é assim, Cazucas? Sejam bem-vindos. Enquanto, mais uma vez, nossos colegas que estão aqui se apresentam, vamos embora encher essa casa, porque nós vamos falar de coisas práticas, de questões trabalhistas, e eu quero já abrir o boa noite para cada um de vocês aí. Dê seu boa noite aí, Conrado. Boa noite a todos e a todas também novamente. Socorro, boa noite. Aqui eu vou chamar todo mundo pelo... Estava até aqui agora pensando, tem que falar doutora Socorro, doutora André e doutora Roberta. Mas é porque a gente já se fala tanto que aí eu esqueço disso, mas com todas as vênias, então, Socorro, também necessárias, dizer para todos e todas também boa noite. Doutora André, doutora Socorro e doutora, então, agora também Roberta, que a gente já está ensaiando uma live há um tempão. E eu falei, vamos agora fazer essa live que vai dar tudo certo. Hoje uma noite especial para que a gente possa tirar mais dúvidas e cada vez mais deixar a classe por dentro daquilo que ela precisa estar.
penso e digo que quanto mais a classe estiver por dentro, sabendo dos detalhes pormenores, doutor André Cazucas, quanto mais a gente colocar isso para a classe, mais a gente vai ter uma classe que participa, defende e que segue aí nessa luta. Quanto mais a gente explica, mais a gente tem a classe junto com a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, então, aí, doutora Roberta. Boa noite, é um prazer imenso participar, dividir aqui um pouquinho desse momento com vocês. Quero agradecer a presença de todos. Ó, a gente já está com quase 200 pessoas aí. Vamos aumentar, né? Mais um pouquinho. Subir. É um prazer imenso, doutora. Está subindo. Prazer imenso, doutora André. Ouço muito falar do senhor. Acompanho também. Acho que a gente vai fazer um bate-bola aqui muito interessante. E Socorro e Conrado, sem palavras. O trabalho que vocês têm feito aí é essencial para que a gente tenha chegado nesse momento, ainda tendo que discutir, mas foi um grande avanço já, né? É isso. Boa noite. Boa noite. Tem alguém que me falou que eu ia falar o recado do Bruno, eu vou falar, tá, gente? E vou vigiar ele aqui também, que ele deve entrar aí para dar uma boa noite para a gente, mas ele está com agendas aqui com a enfermagem, não sei se vai dar tempo. Doutor Cazuca, mais uma vez, obrigado e dê seu boa noite aí. Maravilha, eu que agradeço o convite, doutora Socorro, doutora Roberta, professor Conrado. É bom demais estar aqui dividindo essa live com vocês, trazendo conhecimento, e é o que eu sempre digo nas lives para o pessoal da enfermagem: conhecimento é poder. É você saber os seus direitos, é poder exercê-los, é poder reivindicá-los quando eles não são cumpridos. Então, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais empoderados ficamos e mais respeitados também. Então é isso, mais uma vez, uma satisfação de estar aqui online, podendo dividir isso, falando especialmente com a enfermagem mineira, que é uma enfermagem tão querida, que nos acompanha no Instagram, dizendo que eu vou estar por aí. Doutora Socorro me convidou na live passada para estar em Minas, já recebi o convite, aceitei, e vamos estar juntos aí presencialmente em agosto. É isso aí. Gente, eu quero começar essa live, e ela vai ser uma live assim que precisa de todo mundo prestar atenção. Ela vai ficar gravada, mas a gente precisa caminhar juntos aqui, porque nós vamos fazer um bate-bola de perguntas e respostas organizadas pelo Conrado através de uma pesquisa junto com os colegas, né, Conrado? Então, nós dividimos aqui, mas eu quero iniciar essa live falando o que eu postei hoje na minha rede social. 70 anos de SUS e a enfermagem não pode bater palmas para o Ministério, 70 anos de Ministério da Saúde, e a enfermagem não pode bater palmas para o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde não está cumprindo o que deveria cumprir em termos de prazo e respostas. Não adianta falar que está saindo recursos e não mostrar para a enfermagem quando e como. Então, hoje, nós não vamos bater palma para o Ministério da Saúde, porque se o Ministério da Saúde existe, porque o SUS existe, nós da enfermagem é que fazemos esse SUS na sua grande maioria. Somos a maior mão de obra do SUS. Então, a relação do Ministério da Saúde com o SUS, ela é muito forte. Então, eu peço aqui e cobro da ministra da Saúde um posicionamento, porque a enfermagem merece, e isso é dignidade, respeito e ética. Então, vamos lá, a gente vai começar com... Ei, Cris, nós vamos começar com a doutora Roberta. Doutora Roberta, em se tratando de termos usados nesta trajetória do piso salarial, o que seria essa negociação coletiva proposta pelo ministro Barroso? Qual o papel das entidades sindicais? E esse prazo de 60 dias está acabando. Essa lei que tem que ser cumprida, onde vamos denunciar as irregularidades? Tá, vamos lá, Socorro. A negociação coletiva,
ela é um instrumento dos sindicatos para garantir direitos, melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores e, principalmente, reduzir desigualdades entre o empregador e o empregado, né? Quando o Barroso veio trazer a questão da negociação coletiva, é importante, principalmente para a gente que é do direito, fica mais claro, mais fácil de lembrar, porque é bem recente, o STF decidiu que o negociado prevalece sobre o legislado. O que é isso? A negociação feita por sindicatos, que pode ser negociação, uma convenção coletiva entre dois sindicatos ou um acordo entre um sindicato e uma empresa. Ele decidiu que essa negociação prevalece sobre a lei. Então, foi por isso que ali, né, na decisão ali, o STF puxou essa questão para as entidades privadas, né? Então, a gente precisa lembrar que agora, nesse prazo de 60 dias, né, até aí, salvo engano, dia 11 de setembro, os sindicatos precisam entrar em contato e não é ficar esperando as empresas, né, chamarem eles para negociação, não. O interesse é nosso, o interesse é da categoria. Então, os sindicatos precisam entrar em contato com as empresas ou com os sindicatos representativos para começar a negociar. Já passou tempo e negociação é uma coisa muito complexa. Não é algo simples que se faz numa sentada de mesa. É algo que demanda negociações, reuniões, que tem que ser levadas para assembleias. Então, eu tenho falado muito, pessoal, cuidado. Eu, como advogada trabalhista, advogada de sindicatos, esses últimos anos a gente tem visto a categoria se ausentando muito desse tipo de participação. E agora, a participação da enfermagem, seja você filiado ou não do sindicato, não deixe de participar das convocações. É importantíssimo, porque vai ser ali que você vai falar que não concorda em reduzir valores, não concorda que o piso seja picado, né, transformado em benefícios. É o momento de vocês mostrarem a força e fazer valer a lei. Porque pode sim, por meio de negociação, manter as coisas como estão. Simplesmente o sindicato aprovar lá, com meia dúzia de pessoas que compareceu na Assembleia, porque uma segunda chamada na Assembleia aprova pela maioria presente, pelos presentes. Então, muitas vezes, eu já vi aqui categorias com 5, 8 mil trabalhadores e 100 pessoas, 50 pessoas numa Assembleia decidindo por elas. Então, muito cuidado com isso. É importante que todos compareçam para que digam não e digam o que é que vocês querem e exerçam o direito de vocês. E eu quero dizer, doutora Roberta, que em Minas Gerais, viu, enfermagem mineira, Corém e sindicatos estão caminhando de mãos dadas, doutora Roberta, já conversando, não sozinho com a patronal, nós estamos conversando diante do Superintendente Regional do Trabalho, dentro do Ministério do Trabalho, e há um compromisso do sindicato de não ceder a negociações. Maravilhoso. O piso já é o mínimo necessário de uma luta de mais de 34 anos. E aí, nós podemos dizer que o Ministério do Trabalho é o melhor lugar para denúncias de irregularidades, doutor Roberto? Olha, Socorro, considerando que o Calazans é o nosso superintendente... É com ele, é com ele. Eu tenho certeza que só vai vir coisa boa aí, porque a história dele, sindical, é maravilhosa e ele entende muito bem o funcionamento. Então, Ministério do Trabalho, sim, sindicatos, Ministério Público do Trabalho, eu gosto muito do MPT, né? Aqui na região, em Minas, aqui a gente tem um Ministério Público do Trabalho em Uberlândia, que é sensacional. Então, assim, aproveitem, utilizem todos os meios, mandem e-mails e denúncias para todos os órgãos. Eu acho que é essencial.
E como você citou, doutor Calazans é um grande homem, um grande profissional, tem essa história sindical na vida dele, e ele está do lado certo, que é o diálogo e a negociação, que prevaleça a vontade do trabalhador, e não pode ser um contrato leonino aí, esse acordo, e nós vamos vencer. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Gente, nós estamos acompanhando aí, chame mais colegas, tudo que está passando aqui, eu estou vendo que vai ser prestigiado nas nossas perguntas aqui, vai dar tudo certo, vamos chamar mais colegas. Eu queria chegar a 500 pessoas aqui conosco. Hospitais estão demitindo trabalhadores nesse período de negociação. Nós estamos num período de negociação. Isso é uma atitude legal? Olha, legal, vamos dizer assim, por enquanto é. Legal é a dispensa, não é moral e nem ética. Então, realmente, não é o momento de demissões. A gente pode, sim, é outro papel de importância dos sindicatos, que se na sua região está acontecendo esse tipo de atitude das empresas, sindicatos devem propor ações para coibir esse tipo de dispensa. Assim como para proibir as mudanças de nomenclatura que têm ocorrido assim, de uma forma absurda. Então, conversem com os sindicatos. Não teve nenhum resultado? Ministério Público do Trabalho. Ele também pode atuar da mesma forma que os sindicatos podem, propondo ações coletivas, ação civil pública, com pedidos liminares. Então, dá sim, dá para fazer alguma coisa. Só não dá para ficar calado. Nós só não podemos aceitar, né, Conrado, né, Cazucas, fraude trabalhista no momento em que há toda uma judicialização em torno dessa luta pelo piso salarial. Gente, não poupem denúncias. O Ministério do Trabalho precisa ser incomodado, precisa ser alertado. E vai dar tudo certo. Trabalhadores, doutora Roberta, que ganham salários acima do piso. As pessoas estão com medo. Esses salários podem ser diminuídos, esses valores? Não, de forma alguma. É uma garantia constitucional. A irredutibilidade salarial não pode diminuir salários. Tá? Então, fiquem atentos nos olerites aí, que é algo proibido e inegociável, tá? Isso daí também não pode vir nem por meio de negociação coletiva. Lógico, em casos extremos, como a gente viu na pandemia, mas que não cabe aqui discutir. Eu vi aí algumas cidades falando dessas demissões, algumas instituições. Gente, o caminho é denunciar ao Ministério. Doutor Calazans colocou lá na mesa: quem pegar a bola com a mão vai levar pênalti. E a demissão é pegar a bola com a mão. Então, não poupem as informações a esse órgão tão sério e competente. Doutora Roberta, nesse momento, eu queria que a senhora nos falasse também. Existe alguma ação formal a ser realizada pelos sindicatos para declarar que não tem acordo coletivo? Olha, precisa tomar muito cuidado. Não é de boca. Não é o negócio. Isso daí porque é imprescindível e constou na decisão a exigência procedimental dos sindicatos. O que é isso? O sindicato precisa convocar reuniões, ele precisa convocar assembleias, tudo com edital publicado em jornal de circulação, e-mails, mensagens. Ele precisa demonstrar que ele tentou. Que se não conseguiu, foi por falta de retorno da empresa. E tudo isso muito bem registrado em ata, todas as atas com registros em cartório, tudo muito perfeito, muito alinhado. Porque ele vai precisar justificar a ausência do acordo nesse caso. Eu quero deixar uma dica aí, anotem, tá, gente? Algumas pessoas estão falando aí, eu prometi
uma publicação sobre sindicato, ela vai acontecer. Mas a rede privada é a que mais sofre, às vezes, com a ausência dos sindicatos. Mas eles existem. Então, eu vou falar uma coisa. Enfermeiros da rede privada, CENG, entre em contato. Sindicatos da rede privada, técnicos e auxiliares, SINDES, ele tem o limite de atuação, mas ele, quando você entra em contato, ele também dá dica. Técnicos e auxiliares, se não tem uma informação com relação ao sindicato, façam contato com o Sintra Saúde. O Sintra Saúde tem uma abrangência territorial enorme. CENG, SINDES, Sintra Saúde. Tem outros, mas eu vou deixar aqui esses 3, que são os sindicatos que a gente tem mais contato. A rede pública, na sua maioria, tem o Sindisaúde Regional, tem o Sindibel, tem vários sindicatos que estão aí relacionados. Mas é a rede privada que mais sofre por estar desconectada. Doutor Cazuca, agora eu vou passar para o senhor, vou passar a bola aí. Olha aqui. Quando falamos do atual entendimento do que foi modificado... Doutora Socorro. O telefone tocou aqui. Destravou? Destravou? O telefone tocou aqui, estou perdida. Olha aqui. Quando falamos do atual entendimento e de tudo que foi mexido na nossa Lei 14.434. Destacamos 3 questões que incomodaram, estão incomodando e nós vamos precisar combater. Gente, o áudio está ruim? Melhorou agora. Desculpe aí, gente, é porque houve uma intervenção aqui de uns telefones e eu não vou... De vez em quando vai travar. Mas está tudo bem agora? Tá sim. Então tá. É o seguinte, a enfermagem não quer nem saber de 44 horas ou 220 horas mensais. A enfermagem não aguenta mais falar remuneração versus vencimento básico. Piso salarial e piso salarial nacional. É em cima disso que eu vou trazer algumas demandas da nossa enfermagem. Fale um pouco para nós sobre essas armadilhas, eu chamo de armadilhas, que o governo deixou para a enfermagem resolver. O governo deixou a enfermagem na mão do nosso poder judiciário. Como que nós podemos combater isso? Qual a importância do tão falado embargo de declaração com relação a essas situações? Quem pode fazer isso? Pronto, perfeito. Vamos lá. Essa pergunta ela é muito relevante, porque assim, o judiciário, na realidade, ele está legislando por ausência de completa previsão da própria norma. Porque se a norma da enfermagem, se a lei da enfermagem estabelecesse, fosse mais clara em relação à carga horária, em relação à forma de pagamento, mesmo o STF querendo, ele não poderia se imiscuir nessa questão, ele não poderia legislar. Só que ele trouxe para ele uma atribuição que efetivamente não era dele, era do legislador. Quem deveria solucionar todas essas dúvidas era o legislador. Só que o legislador não fez. Então acabou caindo para o STF, a meu ver o STF não tomou a decisão mais adequada, porque ele poderia ter chegado numa... Obviamente que teria que se estabelecer. O piso é para qual carga horária? Em algum momento isso ia chegar à justiça, porque cada um ia interpretar a seu modo. Então ia ter a Justiça do Trabalho de Sergipe ia interpretar de uma forma, de Minas ia interpretar de outra, ia chegar para que se uniformizasse a decisão. Então, o Supremo Tribunal Federal, como último órgão recursal da justiça brasileira, ele tem também essa atribuição de uniformização da jurisprudência, de estabilização das relações jurídicas. Só que ele estabilizou antes mesmo de esses problemas acontecerem e acabou estabelecendo sim. Então, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já está consolidado no entendimento da União Federal, através do parecer da Advocacia Geral da União. Eu já falei sobre isso, a gente tem até um vídeo falando sobre isso, mas é que a carga horária para o recebimento total do piso é de 44 horas semanais, o que dá 220 horas mensais. Se a pessoa trabalhar menos horas no mês, ela vai receber esse piso de forma proporcional. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal na decisão cautelar. Vamos lembrar que o Supremo ainda não julgou o mérito da ADI 722. Então, a ADI só teve a decisão da cautelar. Então, pode haver, nesse período, uma alteração legislativa estabelecendo uma carga horária para o piso, que pode ser as 30 horas, que são tão brigadas, é uma luta tão histórica da enfermagem, contemplaria muitos dos profissionais, ou se estabelecer uma outra forma, um escalonamento para cima, que é a forma que nós entendemos que deveria ser. Só que eu tenho que falar aqui o que o STF decidiu. Então, o que o STF decidiu é que realmente o piso cheio, o valor total do piso, é para 44 horas semanais ou 220 horas diárias. Em relação à questão da remuneração ou do salário base, o STF teve uma decisão em que ele utilizou o termo diferenças remuneratórias com atecnia. O STF, ele costuma fazer isso. Então, só que o STF, quando ele pode facilitar, porque ele está falando com uma coletividade que está acompanhando decisões judiciais, porque hoje a enfermagem sabe o que é um agravo de instrumento, sabe o que é um embargo de declaração, sabe o que é um acórdão, sabe o que é uma ata de decisão. Então, tudo que não se discutia antes, hoje a gente discute o que é uma cautelar, o que é uma decisão de mérito. Ele poderia ter sido mais claro, mas não foi. Por quê? Porque ele utilizou o termo diferenças remuneratórias para falar de salário base. E não de remuneração total, porque houve 2 votos, como a gente falou na live anterior. Sim. O voto do ministro Toffoli, que utilizava o termo remuneração total, e o voto do ministro Barroso, que fala em diferenças remuneratórias. Como foi que a Advocacia Geral da União interpretou? A Advocacia Geral da União interpretou que não deve haver alteração do salário base. Eu já discordo dessa interpretação. Ele entende que o piso da enfermagem deve ser pago numa rubrica à parte, desconsiderando as gratificações, que são aquelas gratificações fixas. São aquelas gratificações previstas em lei e que não sofrem alteração pelo cargo a ser ocupado. Então, se você entra naquele serviço, você vai receber aquela gratificação, ele entende que aquela gratificação, ela contempla o piso da enfermagem, então ela está dentro do cálculo. E aí o piso seria a diferença do vencimento base da gratificação fixa. Então seria gratificação fixa mais vencimento base, mais diferença, essa diferença para o piso igual ao piso. Se a pessoa não recebe uma gratificação fixa, nesse caso, é o vencimento base mais a diferença remuneratória para o piso para se chegar no valor do piso. Eu tenho um entendimento que é diferente do entendimento da AGU, de que se ele fala em piso, ele tem que alterar o vencimento base e não criar uma rubrica específica. Eu queria saber também o que a doutora Roberta, que eu acompanho, passei a acompanhar mais a partir de agora, admiro o trabalho, pensa em relação a isso, porque assim, eu acho que isso é uma demanda que vai acabar acontecendo no país inteiro e o judiciário vai ter que esclarecer isso aí mais uma vez, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu brinco aqui, doutor André. Eu brinco que eu estou preparada. Eu falei assim aqui no escritório, eu falo, gente, já estamos preparadas para as ações da enfermagem, porque é um absurdo. E uma coisa assim, a senhora até me desculpa, doutor Socorro, até te cortei aqui. Não. É uma coisa, o STF não entende de direito do trabalho. Isso aí vem anos deixando de entender. Então, assim, ele tem mais atrapalhado o trabalhador do que tem ajudado. E quando ele fala de diferenças remuneratórias, ele mistura tudo. Ele mistura tudo. Então, realmente, vai chover ação aí se continuar com esse entendimento.
Desculpa. Eu quero só reforçar, pedir aí, doutor Caso, que o senhor reforce para nós que a enfermagem está com um pouco de dificuldade de diferenciar gratificação fixa e gratificação variável. Perfeito. Ó, gratificação variável. Eu vou trazer em exemplos para ver se eu consigo facilitar de maneira mais didática. Seria, por exemplo, a insalubridade, seria, por exemplo, o adicional noturno, o descanso semanal remunerado. Então, são situações variáveis. Então, pode haver outras gratificações, parcelas de indenizatória, então ajuda de custo, diárias, auxílio creche, auxílio escola, tudo que a pessoa receba, auxílio alimentação, auxílio transporte, então tudo que se receba agregado nesses termos, isso é gratificação variável. A gratificação fixa, ela é especialmente para servidores públicos, certo? Então, o empregado regido pela CLT dificilmente vai ter uma gratificação fixa. Então, a gratificação fixa seria uma gratificação do serviço, que vai depender do Estado. Aí, professor Conrado, na live passada, porque assim, como a gente está bem voltado para o público de Minas, eu acho que é bacana a gente trazer os exemplos, porque eu tenho alguns exemplos aqui de gratificação. Por exemplo, você entra aqui no Estado, você tem uma gratificação para o exercício de função da saúde. E todo enfermeiro que entra recebe aquela gratificação, todo técnico recebe aquela gratificação. Essa gratificação é fixa. Então, essa é a diferença. A gratificação fixa é aquela que todos recebem e de forma indistinta, somente pelo exercício do cargo. Então, não é em razão do local, não é em razão do horário, não é em razão de condições pessoais do trabalho, é em razão simplesmente do que a lei estabelece para aquele determinado serviço. Então, quais são mesmo, professor Conrado? O professor Conrado falou na nossa live passada, eu não memorizei todas, por isso que eu quero que ele, se ele puder falar novamente. Quando eu tenho uma gratificação por algum curso que fiz, especialização que fiz, isso não entra. Quando tem um adicional noturno, quando tem um salário, por exemplo, para a minha família, quando tem um auxílio alimentação, sobreaviso, então são todos exemplos daquilo que não entra, né, dentro deste cálculo, porque não se entende, então, como gratificação. A gente precisa entender, e aí o senhor agora falou de uma forma muito boa, que é aquilo que é para todos, é geral, é fixo. Aquilo que é para mim, porque eu estou em um setor específico, ou eu estou em um outro setor específico, ou eu estou em um cargo específico. Por isso que eu ganho, né, esse bônus, seja lá o nome que for dado, aquilo é variável. E aí eu quero puxar, Socorro, permita-me também puxar, e eu já quero colocar aqui uma dúvida, que é a dúvida do plano de carreira. Veio hoje uma dúvida lá no Store, que foi assim: eu estou no nível 4A. Aquele que agora que vai entrar, ou que já entrou, ele entra nesse nível 1A. Só que esse já entra ganhando aquilo que eu que estou no nível 4A recebo por conta do piso. Aí veio essa pessoa perguntando, é justo? Eu falei, eu vou perguntar na live. Porque justo talvez não seja, mas talvez seja devido ou não. E aí a gente precisa entender como é que ficam os planos de carreira agora. Porque se a gente for olhar o texto do artigo 198, salvo engano, com a emenda constitucional 124, ela trouxe o prazo para que os planos de carreira fossem todos revistos até o último mês do ano subsequente à lei, a data da lei. Então, isso era até dezembro do ano passado. Eu não me lembro agora o texto corretamente. Só que nesse imbróglio jurídico todo que virou, esquecemos e esqueceram do artigo 198, parágrafo 10º, 11º por ali. E aí?
Como é que fica esses planos de carreira agora, doutora André e doutora Roberta? Boa! Obrigado, Socorro. Eu acho que esse é outro tema que vai gerar uma chuva de judicialização, porque a grande maioria dos municípios, orientados pela Frente Nacional dos Prefeitos, acabou não adaptando os seus planos de carreira. Então, quando veio a lei, e a lei foi estabelecida lá, foi aprovada, sancionada em agosto de 2022, ela previa a imediata implementação para o setor privado e a implementação para a administração pública a partir de 2023. Por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é a adequação do orçamento, porque a administração pública ela trabalha com o orçamento, então o orçamento é aprovado no ano anterior. E a segunda questão é para adequação do plano de carreira. Como foi que a União entendeu? E aí eu não concordo com esse entendimento da União. Não é porque a União entendeu que está certo, porque a gente vai questionar e muitas vezes a União ganha ações e perde ações também, né? O entendimento da União nivela, ele desiguala pessoas que estão em situação, na realidade ele iguala pessoas que estão em situação desigual. Então ele pega o cara que está no 1A e iguala a pessoa com que está no 3D. Por exemplo, alguém que já está há 15 anos na carreira. Esse é o entendimento da União. Para a União, professor Conrado, você tem que pegar o salário que o cara recebe ali, aplicar a diferença remuneratória e chegar no piso. Então, ele já teve uma progressão, quer horizontal, quer vertical, dentro do plano de carreira, que nesse momento vai ser desconsiderada. Então, a meu ver, isso viola o princípio da isonomia. Porque quando você iguala pessoas em situação desigual, você também está violando o princípio constitucional, ainda que implícito, o princípio constitucional da isonomia. Então, isso é muito importante a gente observar. Como é que deveria ser feito? Eu digo como deveria ser feito, porque eu acompanhei ser feito aqui na minha cidade. Eu falei isso já para você, eu moro numa cidade ao lado de Aracaju, chamada Barra dos Coqueiros, e aqui houve um plano de carreira, houve alteração do plano de cargos e salários do pessoal da enfermagem, e qual foi a proposta do prefeito? Ele pegou o 1A da carreira e aplicou o piso no vencimento base. E aplicou a tabela do plano de carreiras com os percentuais lá que cresce 5% por letra. Então, os crescimentos por letra, considerando um lá como base. Então, é como eu acredito que deva ser feito. E não a forma como a União interpretou que deve ser aplicado. E isso eu tenho certeza que vai ser motivo de judicialização. E eu espero que a Justiça, nesse caso, não compactue com a quebra de isonomia dessa natureza. Gente, eu quero só reforçar aí, ó. Preste atenção. O que os dois advogados estão nos alertando? Primeiro, deve ter uma definição clara das questões da importância do sindicato nesse contexto, tanto para a rede pública quanto para a rede privada, da importância do conhecimento. Esclareceram para a gente a diferença aí entre remuneração fixa. Remuneração fixa é aquela remuneração que está ali, pertinho do vencimento básico e que todo mundo recebe, que trabalha naquela instituição. Ela é muito mais atrelada ao funcionário público. Na rede privada, isso não é uma estratégia comum. E a remuneração variável é aquela que a gente tem aí, ó, auxílio creche, insalubridade, um cargo que eu ocupo, é aquilo que vem aumentando e que a qualquer hora até pode sair do contexto da minha remuneração final. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, a gente não pode esquecer dos aposentados. Eu quero daqui a pouco fazer uma perguntinha sobre isso, mas eu vou falar para o senhor, o doutor Cazuca, a proporcionalidade é uma condição juridicamente correta? Vamos lá, porque a gente tem aí dois aspectos, né? O aspecto de que deveria ser do sentido da norma e o aspecto da decisão do Supremo. Para o Supremo infelizmente, ele entendeu na decisão e assim, a decisão do Supremo nesse momento não pode ser discutida, ela pode ser clareada
através da oposição de embargo de declaração, mas discutida ela não pode ser. Não existe resignação nesse momento em relação à decisão. Mas o STF entendeu que pode sim, que a proporcionalidade ela deve ser aplicada. Esse é o entendimento do Supremo. Pessoalmente, eu considero essa decisão injusta. Mas eu tenho que dizer aqui o que foi decidido. E o que foi decidido foi isso, infelizmente. Mas a gente não pode voltar naquelas jurisprudências que falam de proporcionalidade e discutem a isonomia, que eles falam do direito, porque no mesmo ambiente eu não posso ter, por exemplo, uma pessoa que faz X carga horária ganhando o mesmo tanto que outra que faz 2X. Então, mas a isonomia, ela é exatamente a proporcionalidade. O STF acha que resolveu exatamente essa situação. Porque, na visão dele, se ele deixasse em aberto a carga horária para o piso salarial, alguém trabalha 24 horas semanais poderia receber a mesma coisa que alguém trabalha 44 horas semanais. Por isso que ele estabeleceu uma proporcionalidade para baixo. Ele colocou a maior carga horária possível, e essa maior carga horária possível é a carga horária para o trabalhador regido pela CLT, porque o estatutário, eu desconheço um estatuto que preveja 44 horas semanais, e estabeleceu esse escalonamento para baixo exatamente para evitar essa situação. Quando eu entendo que ele deveria pegar a menor carga horária do serviço, aplicar o piso na menor carga horária do serviço e aqueles que trabalham mais fazer a proporcionalidade para cima, o que evitaria também essa situação de quebra de isonomia. Isso é o que todos nós esperávamos, não aconteceu, porque, gente, o piso também está atrelado à rede privada. E nós sabíamos que o STF ele iria também legislar para proteger a rede privada. Não houve nenhuma tentativa de um diálogo prévio antes daquela ata, daquela votação. Mas eu vou continuar ainda com o doutor Cazuca e vou falar o seguinte. Nós sabemos que a rede pública não tem a carga horária de 44 horas. Isso está sendo um motivo de várias reuniões. Aí eu quero dizer o quanto o Fórum Nacional de Entidades, os deputados que estão envolvidos nessa causa, estão buscando a reunião com a ministra da Saúde, com o ministro Haddad, com o presidente, para que nós não tenhamos e possamos combater 44 horas, remuneração e também a AGU mudar o parecer dele. Então, isso, gente, tem muita gente ali buscando e aguardando esse retorno do STF, porque só assim também os embargos poderão ser realizados. Mas o que garante, você acha, doutor Cazuca, que o prefeito, o gestor do Hospital Filantrópico, quem não tem essa carga horária dentro da sua estrutura de regimento, de concurso, porque não seria ilegal buscar referência de 44 horas? Ninguém vai receber esse piso? Pessoal, desculpa aqui, eu estava com a cachorrinha aqui latindo, acho que ela ouviu uma voz estranha, e ela é ceguinha, já velhinha, não enxerga. Deixa eu entregar aquela só um segundo. Tá bom. Vocês estão entendendo o que eu vou perguntar, né, gente? O serviço público não tem 44 horas. Por quê? Então, você não acha que foi uma jogada muito suja colocar essa referência? Será que o serviço público vai conseguir fazer valer 48 horas piso cheio? Não, então, essa é uma segunda questão que ela faz também muito pouco sentido. E, mais uma vez, a União poderia opor, nesse caso, embargo de declaração da decisão.
Porque você estabeleceu uma carga horária máxima para a iniciativa privada, de alguma forma, todos os regidos pela CLT, exceto os empregados públicos, que já têm um concurso público que rege a sua carga horária, em geral, os empregados regidos pela CLT podem ter a carga horária de até 44 horas semanais, muito embora, na maioria das vezes, não tenham, pouquíssimos. Mas, para a administração pública, isso é ainda mais grave. Porque você está falando em carga horária, uma carga horária praticamente inexistente, de pessoas que têm sua carga horária estabelecida em lei. Então, a carga horária do servidor público está estabelecida em lei. E aí você acaba mexendo com toda essa situação e gerando, mais uma vez, uma proporcionalidade para baixo, de modo que, em muitos lugares, o piso da enfermagem não vai ter reflexo algum. Então, a aprovação da lei do piso em diversos entes federativos, muitos estados, alguns municípios, na União praticamente não vai ter efeito para ninguém. Isso acaba gerando esse efeito nocivo, essa prejudicialidade na aplicação da norma. Então, eu não tenho a menor dúvida que, nesse caso, infelizmente, me parece que a União não tem interesse no esclarecimento desse ponto, especialmente para a administração pública, que, a meu ver, deveria aplicar o piso para a carga horária do edital, para a carga horária da lei da carreira do servidor da enfermagem. Quero aproveitar e dar um oi aí para o nosso colega Diego, aquele que fica na rede social em luta constante, denunciando, fazendo valer. Um abraço, Diego. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Oi. Permita-me só fazer aqui, em cima dessa fala do Dr. André, uma parte, porque isso vai ao encontro de uma outra luta nossa que se chama 30 horas. E nós temos muitos municípios que, nos últimos anos, foi uma luta para poder conseguir ter 30 horas. E aí agora, hoje, o que é que a gente ouve? Olha, a gente foi lá, lutou para ter 30 horas e agora a gente tem essas 30 horas aqui, mas o piso é proporcional para a gente. E para essas pessoas o piso virou teto e não vai fazer sentido algum. Então veja como isso impacta em outras lutas também. Porque aí agora a gente pode ser que tenha esse efeito de que, olha, ter agora 30 horas parece que vai ser ruim. Olha só a lógica que as pessoas podem ter, Socorro, de que ter 30 horas parece que vai ser ruim. Por quê? Porque eu vou diminuir o salário. Então veja como isso impacta. E ainda quero também pontuar que 44 horas não existe. Isso não existe para o servidor público. Como é que nós vamos calcular o 100 não pode ser 44? O 100% não pode ser 44. Tem que vir para 40, né, Conrado? Porque a gente está ali falando de algo que não existe. É como se a gente estivesse tendo um norte que não existe esse norte. Ou seja, nenhum servidor público nesse país vai receber o piso integral se ele não fizer as 8 horas diárias, que a gente não pode esquecer disso, porque lá ele coloca 44 horas ou 8 horas diárias. Mas se ele não tiver essa escala, se ele tiver escala de 12, servidor nenhum não vai ter o piso. Não vai ter o piso. Então, que piso é esse que o topo dele tem como base tem algo que não existe. É algo que não existe. Eu falo isso como servidor público que sou. Falo aqui em nome de tantos outros. Dentro do espaço que eu estou, serviço que eu estou, o Estado, nenhum servidor irá ter o piso se ele não fizer 8 horas diárias. E aí eu posso citar aqui, então, também FEMIG, tantos outros órgãos. Aí eu volto naquela dúvida daquilo que é justo e daquilo que é, então, talvez também legal. Parece que as coisas não estão batendo. Aquilo que é justo e aquilo que é, então, legal. É por isso que a enfermagem está se sentindo traída por esse governo. É por isso que os deputados que estão em luta estão incessantemente
combatendo essa estratégia que nós não podemos deixar de dizer que o governo descuidou. O ministro Rui Costa disse que estava negociado tudo com o STF. E depois veio isso aí. Se essa foi a negociação do ministro Rui Costa, me perdoe, traiu a enfermagem. Padilha, há um tempo atrás, traiu a enfermagem com as 30 horas. Mais uma vez, Padilha não defendeu a enfermagem. Então, nós temos que entender quem está do nosso lado. Ô, Cazuca, antes de passar para o Conrado, quem é que pode fazer esse embargo de declaração e também pressionar a AGU para mudar o parecer dela? Quem pode fazer isso é a União Federal. A mesma que já emitiu seu posicionamento através de parecer. Então, é o órgão legítimo, é a pessoa jurídica que pode realizar isso. Porque quando uma norma é questionada, a Advocacia Geral da União ela entra no papel de defesa da norma impugnada. Então, ela tem que defender a constitucionalidade da norma, a não ser que a norma seja claramente inconstitucional, que não é o caso. Então, a meu ver, a União deveria opor embargos de declaração para o esclarecimento de 2 pontos. O que é o termo remuneração, diferenças remuneratórias e como isso deve ser calculado. E segundo, como se aplica a carga horária para as relações jurídicas já existentes, para aqueles que já ocupam seus cargos públicos ou seus empregos privados. Então, isso deveria ser explicado, mas não foi, infelizmente, não houve oposição de embargo. Viu? Gente, eu quero dizer também assim, não me xinguem aí olha aí para mim, Conrado, vocês vão me xingar aí, Cazuca, me defende. Gente, nós estamos aqui também analisando um cenário que não era o que nós queríamos, mas nós sabemos que um contingente da enfermagem vai ser prestigiado com esse piso. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos pessoas que trabalham na rede privada, que emprega, por incrível que pareça, a maioria dos profissionais da saúde, e essas pessoas serão prestigiadas. Não é o melhor, mas não é porque um contingente vai ser prestigiado que nós não vamos manter a luta, porque não tem vitória sem luta. A luta é para combater essas aberrações com a nossa lei 14.434. E para tudo tem jeito. Não tem condições de dizermos que isso vai ficar assim. Tem muita gente atrás desse cenário também tendo que lutar, inclusive pela honra. Um deputado não pode ser desqualificado, uma luta de não pode ser desconfigurada pelo Poder Judiciário. E nós vamos apoiar esses deputados que estão lutando. E outra coisa também, gente, ainda temos mais pautas e muitas coisas ainda para ser feita. Vamos seguir em frente. Uma pergunta, Conrado, que está aí, antes de eu passar para você, eu vou falar. Gente, tem algumas pessoas até que já comentaram aí assim. A ministra, que dia que sai essa portaria? Essa portaria ainda não tem data. Pode ser que eles têm um negócio, Cazuca e Conrado, de postar trem de madrugada. Isso me dá uma agonia. Eles têm que postar à luz do dia, para que a enfermagem toda veja. A ministra, pessoalmente, garantiu que o processo de trabalho para que a portaria saia está sendo feito. Há uma dificuldade de coerência entre identificar os valores que foram informados pelo serviço público, pelos filantrópicos, pelos 60% SUS, e agora alinhar isso tudo para que não haja erro na remessa do dinheiro e como que isso vai chegar. Então, eu acho que nós temos que cobrar muito,
Ministra Nízia, nós queremos data e celeridade. Agora, a ministra Nízia não tem o poder de dar essa data. Por quê? Ela depende de quem está trabalhando nessas informações. Mas eu vou dizer para vocês, se eu fosse hoje uma pessoa que está esperando esse recurso do governo, eu estaria um pouco mais calma. Por quê? Esse dinheiro tem que vir, porque ele está lá, está parado, ele não vai poder ficar parado. Então, o que nós temos que pedir é que a ministra, primeiro, dialogue com a enfermagem. Ela não dialoga com todo mundo? Não está tendo festa do Zé Gotinha, festa do Mais Médico, festa tanta o Ministério da Saúde está fazendo, ela tem que ir lá e dialogar com a gente. É festa das tecnologias. Então, ela tem que avisar a enfermagem. Eu estou aqui, ô ministra, a enfermagem quer isso. Enfermagem, eu estou aqui trabalhando por vocês. Ainda não tenho essa data, mas o que vai acontecer, a partir do dia que acontecer, é retroativo a maio. Então, a cobrança tem que ser nossa, tá, gente? Mas nós vamos conquistar os nossos direitos. Ô, Conrado, o pessoal está morrendo de medo de usarem a insalubridade e de insalubridade adicional noturno ou qualquer gratificação variável para complementar o piso. Reforça que não pode. Deixa eu só te interromper, doutor Conrado. A doutora Roberta está pedindo para voltar para a live. Eu acho que ela já fez o pedido aí. Tô achando ela aqui, tá? Tô procurando. Vai lá, doutor Conrado, desculpa. Fala aí, Conrado. Tá mudo. O meu ou do Conrado? O dele. É Roberto. Conrado ainda está travado? Conrado ainda tá mudo, tá? Não tá dando para te ouvir. Agora tá? Agora tá. Ótimo. Eu ia dizer já isso também, que ela estava pedindo. Pronto, voltou. Roberta voltou. Obrigada. Queria dizer também, Socorro, que a hora que a gente vê, que a hora que a gente olha também, a hora que você fale que eu já olho, que talvez o doutor, então também André Cazuca, balançar também essa gravata assim, eu já sei o que ele quer falar. Ele balança assim a gravata, eu já sei que o negócio não que é aquele assunto pepino. Mas enfim, gente, vamos lá. Isso muito mais para o público, quando a gente olha essa decisão, lá quando a gente lê, ela vale para o público de que gratificação fixa não entra no que é o PID. Né? Isso foi uma leitura que foi feita. A gente sabe que a lei foi completamente... aquela lei que a gente aprovou não é a lei que vai ser aplicada, que está sendo agora, né, Socorro? Talvez aplicada. Mas a gente tem que ter isso muito claro. Aquilo que é fixo, aquilo que é fixo é aquilo que todo mundo recebe. Geralmente isso tem uma lei por trás, né? Então tem uma lei que fala todo mundo que é enfermeiro, que atua aqui, vai ter isso todo mês. Enfim, e aquilo que varia, aquilo que é meu porque eu estou naquele setor, ou porque eu tenho um curso específico, ou porque fiz algo diferente, aquilo é meu, aquilo ali é uma coisa variável. Isso daí não soma, tá? Não soma. Mas eu acho que a gente vai precisar rodar isso daí, vai ter muita dúvida, vamos ter que fazer plantão. Pensei até um dia desse, Socorro, tive uma ideia da gente fazer plantão na praça, pegar assim vários alunos, enfermagem, direito, todo mundo, Corém, sindicato, colocar uma tenda na praça um sábado de manhã e vamos para lá tirar dúvidas de todo mundo, que eu acho que vai ter que ser, sabe? Porque vai ter muita dúvida ainda. Isso é um ponto que vai ainda gerar muita dúvida. A gente sabe que vai ter muita gente que ainda vai querer fazer manobras usando disso. Então a gente vai ter que ficar muito atento. Somado a isso, eu pus alguns pontos aqui daquilo que eu fui talvez anotando aqui ao longo da live. Teve aqui umas dúvidas até que eu peguei o nome, ó, e talvez outras não. Primeiro, continua valendo o que a gente chama de
dimensionamento, tá? Isso continua valendo, não foi também revogado. Continua sendo o mesmo cálculo, a mesma fórmula, os mesmos números. E aí eu até faço uma pergunta, né? Porque eu até ouço falar porque a empresa tal demitiu, a empresa tal vai então também mandar embora. Gente, mandar embora para quanto? Porque sempre foi o mínimo. Vai mandar embora para ter quantas pessoas? Porque já era o mínimo do mínimo do mínimo. Se eu mandar embora, vai ter 0 pessoas. Então, isso é o que a gente precisa entender. E aí eu acho que agora a gente entra em um ponto de luta. Nós temos 350 pessoas vendo essa live agora e muitas vão ver depois. A gente está agora numa fase da luta que até aqui foi uma luta coletiva. A gente fez essa luta muito junto, coletiva e etc. Agora é uma luta também muito mais individual. Cada um no seu espaço, já foi dito aqui, Socorro, denunciar para Corém, MP, MPT, sindicato, colocar todo mundo junto nessa roda para que a gente possa denunciar isso. Não é colocar no grupo de WhatsApp, como eu vi agora mesmo, 1h30 atrás. Ah, eu vi isso lá no meu serviço. Eu falei na hora. Denunciou? Porque postar aqui só não adianta. Os órgãos precisam ser provocados. É assim que a gente fala. A gente precisa provocá-los, então. Eles não estão vendo. Somos nós que estamos vendo. Então, cabe a nós fazer essa denúncia. Falando já de fraude de nomes, né, Socorro? Muitas vezes, muitos cargos que estão sendo dado uma roupa diferente, né? Tá parecendo a Barbie lá com várias roupas. Tá sendo isso. O técnico agora tem vários nomes, enfermeiro tem vários nomes. Tudo isso é manobra e é fraude, doutor André. Esse ponto é muito... Esses 2 pontos são muito importantes. Porque assim, ó, o Corém, e eu digo isso em todos os lugares, não tem bola de cristal. Então, existe um planejamento no Departamento de Fiscalização de fiscalizações de rotina. Só que não tem como fiscalizar ao mesmo tempo todas as instituições do Estado. É impossível, é humanamente impossível, por isso existe um cronograma. É por isso que existe uma resolução, que é a 543, que fala de dimensionamento. E se houver denúncia, aí sim é uma fiscalização para apuração de denúncia. E essa fiscalização, ela entra na prioridade. Por que eu estou falando isso? Porque os hospitais falam, não, a gente vai demitir todo mundo. Mas espera aí, e o dimensionamento? E a necessidade da prestação de serviço? Não tem como demitir todo mundo. O serviço precisa continuar. E muito importante, especialmente para contribuir com o Corém numa eventual judicialização, eu digo isso porque eu, enquanto procurador do Conselho, eu enfrento essa dificuldade nas demandas, é demonstrar que o déficit de profissionais pode provocar desassistência, pode provocar risco à prestação de saúde, pode provocar risco de morte ao paciente. Então, isso tem que ficar claro para que as decisões judiciais sejam favoráveis, primeira coisa. E segunda técnico de auxiliar não pode exercer atribuição de técnico. Então, se você é contratado como auxiliar, você exerce a função de auxiliar. Para exercer a atribuição de técnico, você precisa receber como técnico. E existem existem setores que o auxiliar não pode estar e existem tipos de serviço que o auxiliar não pode prestar, sob pena da sua própria responsabilização e da responsabilização do RT do serviço. Então, tudo isso tem que ficar muito claro para que essa denúncia chegue e possa ser apurada, para que o Corém possa. Então, se você tem uma relação trabalhista, a questão é salário, você denuncia para todo lugar. Denuncia para o MPT, para o Ministério do Trabalho, para o sindicato, para o Corém. Agora, se a sua questão é ética, de quantitativo de profissionais, de atribuições para o cargo que podem estar sendo infringidas, é muito importante que você denuncie ao Corém, para que o Corém possa fazer essa apuração e possa dizer, ó, realmente existe aqui uma ilegalidade ou uma irregularidade no exercício. Aí o Corém, nesse caso, ele vai notificar tanto o RT do serviço, quanto o responsável jurídico pela instituição, para que essa irregularidade seja sanada.
Desculpa aí, Conrado, ter interrompido, viu? Perfeito, doutora. Conrado, eu posso conduzir a pergunta para a gente não deixar de responder aqui nossos amigos, mas a casa é nossa aqui. Doutora Roberta também, se quiser complementar, nos levante a mão. Mas olha aqui, gente, tem uma pessoa aí, chama, acho que é Dantas. Dantas, eu ainda não vi você falar. Ah, Dantas aí não é tão negativo assim, tá, Dantas? Primeiro, a enfermagem não é pobre coitada. A enfermagem é forte, guerreira e está lutando pelos seus direitos. Nós estamos tratando de um piso salarial complexo de 3 categorias, enfermeiro, técnico e auxiliar, público-privado, uma negociação, um piso que é nacional, um piso que envolve impacto financeiro e chegamos aonde chegamos. Não chegamos no melhor, mas avançamos. E outra coisa, a Roberta tem contribuído com muitas questões aí. Roberta, eu estou acompanhando a sua indignação. Nós sabemos do quanto que isso incomoda pensar na proporcionalidade, né? Tem gente que faz 20 horas, igual ela citou aí, que não vai ter nenhum aumento significativo, mas nós temos que entender que ainda há espaço de luta para essa e para outras pautas. Aí, Roberta, piso é vencimento básico e não teto. Ainda tenho que se discutir sobre isso, viu, Roberta? Mas eu estou gostando muito do seu posicionamento, de todos, do respeito que estamos tendo aqui, e o papo está bom demais. Conrado, o que você acha desse pessoal que está mantendo o dado errado lá no Quines? O que pode fazer? O que a enfermagem que olha lá está parecendo que ela faz 15 horas e ela não faz isso? Que ela é enfermeira e não é médica, qual que é o caminho para que essa irregularidade seja corrigida? Socorro, eu sou o exemplo vivo de um servidor público que não estava inserido no Quines. Queira crer ou não, mas eu não estava no Quines. Pedi para estar, porque entendi que era um dado importante para os cálculos que estavam sendo feitos. E é importante a gente também deixar claro que essa é uma fonte de informação, não é fonte de cálculo também remuneratório. Né? Ali a gente tem uma fonte de dados, informação. O Quines é para isso. Mas é importante que o dado esteja correto, porque se é uma informação, informa alguém. E esse alguém precisa estar informado do ponto de vista correto. Senão também a gente vai ter dados aí que não são reais. Então, se é uma informação, a informação tem que estar correta. Mas se por acaso o seu não está, e você já pediu, solicitou, isso não está correto ainda, fique tranquilo. Isso não vai te impedir de que você receba o piso. E por falar em piso, Socorro, puxando esse gancho daquilo que você trouxe, entendo todas as críticas de todos os técnicos, enfermeiros que fazem aqui agora na live, que fazem nos nossos posts, entendo isso. Mas a gente precisa entender que se o piso hoje não é algo para todos real, para uma grande parte é. E aí a gente precisa entender que para uma grande parte vai se aplicar o piso para aqueles que, por exemplo, na minha cidade, que é a segunda maior cidade do estado, nós temos técnicos que recebem R$ 1.300. Nós temos enfermeiros que recebem R$ 1.900. Então, vai se dar. Agora, a luta é, e falo como servidor público que sou, que estou vendo também que, para mim, virou teto. Agora nós temos uma luta de juntar as partes, aquilo que foi tirado de nós, para que a gente possa voltar com a lei na íntegra. Se não, que a gente possa fazer, então, também remendos ali na lei, para que a gente possa voltar a ter o piso como a gente planejou, e como a gente pleiteou, e como a gente foi lá e conseguiu ter.
Conrado, com uma palavra, defina essa reclamação de um colega. Gestores, com uma palavra, gestores não conversam sobre o piso salarial. E minha RT também nunca abriu esse diálogo. O piso, ele não vai vir num buquê de flor, não, Socorro. Ele não vai vir num buquê de flor, muito menos numa caixa de, sei lá, também bombom. Não será assim. A gente sabe que, nessa, pedir uma palavra só, né, Socorro? Mas nessa luta toda nossa, aquele que foi contra... Vai ficar de castigo. Aquele que foi contra o tempo todo não vai querer fazer também diálogo no meio desse caminho, Socorro. Ele faz um diálogo lá no STF, aí é o diálogo com o doutor André e com você também, Roberta, aí é outro diálogo jurídico. Com a equipe, eu tenho pouquíssimos casos de poucos RPs, poucas empresas que falam sobre esse assunto. Aliás, o que eu tenho é pessoas que foram impedidas de tocar no assunto dentro das suas empresas, como se fosse algo proibido de ser falado. É isso que nós temos. Falei um monte de palavras, Socorro. Eu quero fazer uma defesa aqui às entidades sindicais. As entidades sindicais não estão transferindo para os conselhos a responsabilidade delas. Nós estamos trabalhando em harmonia, unidos, para fazer uma luta fortalecida para defender a enfermagem. Os sindicatos estão se posicionando, precisa do movimento agora contrário, da enfermagem buscar os sindicatos, para que os sindicatos, né, doutora Roberta, que é uma entendida da questão sindical, esteja junto. Então, nunca os sindicatos estiveram tão próximos, coréns e sindicatos, no Brasil como um todo, né? E aí a gente transfere essa união lá naquela mesa tão complexa que é a mesa do fórum, aonde acontecem as grandes discussões. A questão não é fácil, gente. Então, pode ficar tranquilo que está havendo um trabalho grande aí, tá bom? Outra coisa, tem umas perguntas que foram direcionadas a mim, algumas já foram até respondidas aí. Primeiro, o Corém não tem prerrogativa de chamar a greve. Quem tem prerrogativa de greve é o sindicato. O Corém, ele já se compromete, inclusive, através do seu código de ética, estabelecer que é um direito do profissional lutar por suas melhorias e que o Corém vai apoiar a enfermagem em qualquer necessidade que houver e decisão dessa enfermagem, que é a nossa razão de ser. Sindés passou aí, estamos juntos, CENG, Sintra Saúde, as federações, nós estamos juntos, Sindisaúde, Sindibel, os sindicatos de Betim, de Contagem, vamos ficar juntos. O que Roberta falou aí? Então não faz sentido pegar sindicato. Roberta, aí eu vou deixar você falar isso aí. Eu acho que é um momento diferente. O que acontece? Isso é muito comum no interior e na capital. Está cheio de auxiliar de enfermagem nas unidades básicas, nas UPAs, concursos antigos que só chamavam auxiliar, e eles hoje estão fazendo atividades que são atividades do técnico de enfermagem. Essa turma tem que agir judicialmente junto a essa prefeitura, solicitando a legalização de equiparação para o que elas fazem. Lembrando que elas não podem assumir função que é do técnico. Mas como eu vou saber? Nós temos uma lei, 7.498, e um decreto junto a essa lei que determina as atividades. Então,
Hoje, às vezes o auxiliar está achando que está fazendo a função que é do técnico e é dela mesmo. Então, nós estamos fazendo um trabalho a equipe da fiscalização e da Câmara Técnica está descrevendo as atividades dos técnicos e dos auxiliares e dos enfermeiros e dos estagiários nas diferentes áreas de atuação da enfermagem, dando maior clareza nesse aspecto. Se você está trabalhando como concursada, como auxiliar, se eu tiver errado, os advogados me falam. Vocês não vão receber o piso de técnico. Vocês vão receber o piso de auxiliar. O máximo que dentro do plano de cargos, carreira e valores que vocês vão ter é uma gratificação por vocês estarem como auxiliares, serem técnicos e estarem aí ainda sem ocupar realmente o cargo. Vocês só podem mudar o seu nível de categoria se houver um concurso novo aí dentro dessa instituição. Não tem outra forma. Agora, vocês podem entrar na justiça contra a prefeitura que vem usando vocês de forma inadequada. Hoje nós temos que judicializar, incomodar também o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. Os hospitais podem substituir técnico por auxiliar, dependendo do que é para ser feito, podem. Então, nós estamos trabalhando, inclusive, nos colocamos à disposição, principalmente na rede privada, da Central dos Hospitais, da patronal, diante do Dr. Calazans, que é o Superintendente Regional do Trabalho, para fazer um trabalho conjunto, não deixando que o sistema lá, a instituição privada, use o técnico e use o auxiliar. Agora, isso é um trabalho conjunto, tá, gente? Outra coisa, o técnico também precisa honrar a categoria dele. Tá cheio de técnico vindo no Corém pedir carteirinha de auxiliar. Aí, se ele tem uma carteirinha de auxiliar que ele deixou suspensa e quer reativar, nós não podemos fazer nada. Então, eu sugiro aos técnicos, honrem o diploma de técnicos. Se não tiver auxiliar, eles vão ter que manter o técnico. E tem muitos hospitais que estão entendendo que voltar essa história do passado, com todo respeito ao auxiliar, é vantagem nenhuma. Honrem o diploma de vocês. E nós estamos também trabalhando junto àquelas escolas que ainda podem dar certificado de auxiliar. Olha aí, gente, escola não pode entrar nessa onda de ganho só para jogar auxiliar na rede privada. Nós sabemos que isso é ilegal, é imoral. E o sistema COFEN está lutando já a nível de Congresso para reorganizar esses acontecimentos. Bem, eu quero voltar para a doutora Roberta, nós estamos quase chegando ao final. Eu não quero que nós caiamos de audiência aqui. Doutora Roberta. Bom apontamento, Socorro, bem rápido. É que o doutor André vai agora precisar sair. Ele está com o tempo agora, ele vai precisar sair por conta de uma aula. Só queria inverter, se você puder agora também fechar com ele, que a gente já fecha com ele e ficamos nós três. Eu não sei agora como é que você está de tempo também, Roberta. Se às vezes já tiver com o tempo também estourado, a gente já fecha também. Mas Vambora que eu vou acelerar aqui, ó. Vou acelerar. E aí, se não der tudo, olha, eu vou fazer duas perguntas que têm passado muito aqui. Aposentados públicos com paridade e integralidade vão receber o piso? Outra pergunta interessantíssima. Não mete essa gravata, não. É porque, assim, o meu entendimento nisso diverge, mais uma vez, do entendimento da AGU. Porque para o entendimento da AGU, o piso não afeta
aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas não recebem. A minha interpretação é um pouco diferente. Então, se existe paridade dentro do regime próprio de previdência, o piso vai ser aplicado também aos inativos. Então, esse entendimento é diferente do entendimento da União, então isso vai gerar judicialização, mas o meu entendimento é que, aí eu queria saber também da doutora Roberta, mas meu entendimento é que nessa situação específica vai se estender aos inativos. Quando falamos de paridade, é isso, não tem dúvida. Várias vezes isso apareceu aí. Então, se houver necessidade, judicialização. Mas aposentados públicos com paridade e integralidade devem receber o piso. Outra coisa, empregados das fundações, OS, OCIPs, têm direito ao piso? Sim, não tem dúvida. Se a função é no cargo de enfermeiro ou enfermeira, técnico ou técnico de enfermagem, tem que receber, não importa onde ele esteja. Inclusive, até aproveitando... Tem verba para isso também prevista, né, Roberta? Sim, tem verba. Eu queria até colocar outra questão que foi muito falada aí, que é em relação às cooperativas. Pessoal, formalização de cooperativa para fraude trabalhista, ela não resolve. Ela precisa ser coibida. Ah, não tem jeito, o único jeito de eu trabalhar é entrando numa cooperativa. Tá, se resguarde então. Se resguarde, guarde documentação, porque na área da saúde, eu falo porque que a gente tem inúmeras ações de home care, tentaram fazer isso com home care e reconhecimento de vínculo praticamente em todas as ações. Cooperativa não será diferente. Então, fiquem atentos nisso e se resguardem com documentações, fotos e o que vocês puderem aí. E vem aí o primeiro encontro de enfermagem de cooperativas e home care. Doutor Kazuca vai estar com a gente. Vai ser muito bom. Eu quero ver muita enfermagem participando. Eu vou fazer o Kazuca, eu acho que vai dar para a gente terminar todo mundo junto, porque eu queria ter uma pergunta que é comum aos quatro. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem tirou férias em julho, agosto, setembro e outubro, vai ter que ser calculado com o piso? Servidor público, sim. Privado, não. Trabalhador privado vai depender da negociação, que eu acho muito difícil que a negociação coletiva do setor público venha trazer retroatividade. Eu acho que ela não vai conseguir, não. Gostaria, mas não acho que não vai ser difícil. Eu acho assim, né, gente? Infelizmente, não tem retroativo para o privado, tá, gente? A não ser que venha uma negociação também, que eu acredito que não vai haver. E agora, quem é que vai ficar brigando agora por causa de retroativo com a rede privada? Não vai. Não façam isso. Que é o mês de agosto de 2022. Em agosto de 2022, a lei do piso estava vigente e deveria ser implantada. É claro que dificilmente o empregado privado que está no vínculo, ele processa o seu empregador. Por isso é que uma ação civil coletiva, manejada pelo sindicato, ela pode suprir, ou mesmo uma negociação de uma maneira parcelada e daí por diante. Mas aquele que não está mais no seu vínculo, ele pode sim pedir a diferença, requerer a diferença judicialmente referente a agosto de 2022. Essa foi a leitura que a gente fez aqui. Gente, carga horária diferente das 44 horas é só fazer as regras da proporcionalidade. Fernanda, pode deixar aí via isso sua sugestão. Para encerrar, para todo mundo ir embora junto, que eu quero ir embora junto com todo mundo. A pergunta vai ser assim, ó. Agora, Conrado, tem que obedecer. É rápido, é com uma frase. Como pressionar a ministra da Saúde? Existe uma ação específica e efetiva, Conrado? Redes sociais. Roberta. Congresso Nacional. Kazuca. Greve.
Socorro. Então, vamos embora somar isso aí. A gente trocou. Rede social, congresso e sindicato. E aí, essa luta vai longe ainda e vamos conseguir muita coisa. Rafael, rede social nos trouxe aqui, hein? Não esqueça disso. Aqui nós temos... Nós só estamos aqui falando o que nós estamos falando, porque teve uma classe que há pouco tempo atrás, organizada, estrategicamente, conseguiu a lei que a gente tem. Então, não me fale que a rede social, não me fale que a enfermagem não é, talvez, unida, não me fale isso. A gente pode ser ainda mais unido, mas se não fosse a nossa classe, não fosse a nossa luta, não fosse as nossas mãos, não fosse esse nosso tempo, nós estamos dedicando aqui, tantos colegas, a gente não estava aqui falando o que nós estamos falando agora. Esse ponto é importantíssimo. Eu vou dizer, porque a doutora Socorro teve no Congresso, o professor Conrado teve no Congresso, eu também estive, e assim, as portas são abertas e essas pessoas elas são conhecidas pelos deputados. Então, quando a gente abre uma live e bate tranquilamente 300 pessoas, eles estão acompanhando. Quando o deputado Bruno abre uma live com 3.000 pessoas assistindo, eles estão acompanhando. Então, eles sabem das redes sociais para isso, como meio de mobilização. Porque é muito difícil que uma Assembleia de Sindicato reúna 267 pessoas, 267 profissionais ao mesmo tempo, não reúne. Mas aqui a gente consegue reunir. Então entrou aqui o Diego Ícaro, mandou um abraço para a gente, é outro cara representativo, é um cara que o Contarato manda WhatsApp. Então, assim, o cara que elaborou a lei tira dúvida com alguém da enfermagem. Então, isso é muito importante. Não subestime esse mundo virtual. Ele tem reflexo sobre o mundo real e fez com que chegássemos até aqui numa luta que a maioria não acreditava. Ninguém acreditava que fosse haver uma lei do piso da enfermagem. Essa lei hoje é realidade. A gente está brigando por interpretação, por implementação, por pagamento imediato. Mas há muito tempo isso foi um sonho. Então eu quero aproveitar aqui nesse momento para agradecer. É um prazer imenso, prazer conhecê-la, doutora Roberta, estar junto com a senhora. Doutora Socorro, obrigado mais uma vez pelo convite virtual e pelo convite presencial. No dia 24 de agosto, vou estar aí presencialmente para a gente poder bater um papo. Professor Conrado, obrigado mais uma vez. Bom demais estar com vocês. Só tenho que ir mesmo porque vou dar aula exatamente 9h30. Então, vou entrar na aula, vou fechar aqui e vou para o computador para começar. Já eu envio falando do jogo, doutor André. O senhor veio hoje de gravata vermelha e já tem São Paulo e Corinthians. Gravata muito bem usada. Torço muito aí para que seja um presságio a cor dessa gravata. Boa aula, doutora Roberta. Não, só quero agradecer. Foi maravilhoso. A gente bateu um número aí muito bom de pessoas nos acompanhando. Cheio de dúvidas, eu acho que a nossa live sobre as dúvidas não acaba aqui. A gente ainda tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar. E contem com a gente. Eu tenho certeza que falando em nome dos outros 3, mas as nossas caixinhas aí de mensagens estão abertas constantemente, porque a gente quer levar informação séria, transparente, correta. Então é isso. Estamos juntos com vocês. E é isso que importa e vamos ganhar mais essa batalha aí. E teve gente aí que... Eu vou falar mais uma coisa, doutor. Fala! Porque, assim, aqui o pessoal está te batendo palma, que você chamou greve aí. A gente fala o que é real. Tem coisa que eu queria que fosse diferente. Mas a gente traz a informação porque você tem que estar informado da melhor maneira. Sim. Agora, acompanha aí, ó. Quem não segue os 4... Clica aí em cima, segue a doutora Roberta, que é a primeira vez, pelo menos, que está fazendo live comigo. Acompanha o trabalho dela, que o trabalho dela é massa. Segue aí, acompanha, ela vai tirar várias dúvidas e vocês precisam de fontes confiáveis de informação. Acompanha aí, sigam a doutora Socorro, o professor Conrado, que tem sacadas fantásticas para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e levando esse conhecimento, que às vezes não é o que a gente queria levar, mas é o que a gente tem para hoje. Né? É isso aí. Gente,
Para nós, o que importa é essa enfermagem com conhecimento, com consciência daquilo que está acontecendo e desafiar a gente. Diz que a gente começou a live mais cedo por causa de jogo. Não foi, não. Eu não estou nem sabendo se tem jogo hoje, porque eu sou um pouco alienada ao futebol, tá bom? Mas eu quero mais uma vez agradecer, Conrado, doutora Roberta, doutor Kazuca, por estarem disponíveis para essa enfermagem que eu tanto amo, respeito e acredito que nós estamos escrevendo uma nova história. Então fica aqui esse carinho para vocês. Estamos juntos e nós precisamos entender e fazer valer. O poder emana do povo. O poder emana do povo. Acreditem nisso. Se nós não acreditarmos nisso... 3 milhões. E esse povo é grande, são 3 milhões. Isso. Senão nós vamos ter que escrever o governo mama no povo. E isso nós não podemos deixar. É o contrário. O poder emana do povo. E Lula falou, cobrem de mim. Então, cobrem do governo. Ele precisa reagir. Falar a que veio e que piso que ele quer para essa categoria de trabalhadores que tem sustentado a saúde que ele quer tanto melhorar no país. Lula, nós queremos a sua ação, nós queremos o seu posicionamento. É isso aí. Ministra, dê o seu recado. Nós estamos já cansados de pedir isso para a senhora. Parabéns a todos que estão lutando por nós, deputados, senadores, lideranças. E um dia desse nós vamos se chamar aqui a Diego, para Diego botar esse negócio aqui para quebrar. Um abraço, vamos embora? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Roberta. Tchau. Tchau, André. Tchau, Socorro. Um abraço para todos e todas. A gente Estamos juntos, juntas. Ok? Tchau, tchau. 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 Aqui. Cadê? Encerrar o vídeo, mas eu quero